E eu quero perguntar para vocês, quem aqui está aguardando a vida eterna? Quem aqui sabe o que é vida eterna? Quem acha que a vida eterna é só para os crentes? É só para cristão? Para quem é a vida eterna? Quando é a vida eterna? Quando? Para quando? E eu queria que vocês pudessem acessar a Bíblia de vocês em João, capítulo 17, versículo 3. João, capítulo 17, versículo 3. A minha versão é a Nova Tradução da Linguagem de hoje, e está escrito assim: E a vida eterna é esta, que eles conheçam a Ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Eu gosto muito desse versículo, eu já preguei sobre esse versículo há alguns anos, tenho meditado sobre esse versículo há muito tempo, e hoje eu quero dividir com vocês o que ele tem falado comigo há muito tempo. E eu perguntei para vocês sobre vida eterna, Jesus dá uma resposta aqui. Né? E a vida eterna é essa, que conheçam a Ti e a Jesus, né? E a Ele mesmo. Só que essa oração, né, Jesus está fazendo ali, né, antes de ser preso, e eu quero dar um destaque na palavra conhecer, e a vida eterna é que conheçam. Essa palavra, no grego, ela é gnosko. E o que significa essa palavra? Ela está dizendo que é o propriamente conhecer, né, saber, mas é especialmente por experiência pessoal, íntima, conhecer experimentalmente. E é tão interessante o poder dessa palavra nesse sentido, que é ela que é usada para falar de relação sexual. Tanto que a palavra correlata dela do Antigo Testamento, que é Iadá, ela que fala lá, né? Adão teve relações com Eva, é essa palavra que está ali. No Novo Testamento, quando fala lá em Lucas 1,34, então Maria disse para o anjo, isso não é possível, pois eu sou virgem. Outras traduções, eu ainda não conheço o homem. Eu ainda não tive uma intimidade, uma relação íntima com o homem. É a mesma palavra, é o gnosko. Mateus 1,25, porém, Maria não teve relações com José até que ela teve Jesus. A mesma palavra, ela não conheceu, ela não teve uma relação íntima com José até conhecer Jesus. Então, Jesus está falando que a vida eterna é conhecer ao Pai, à Mãe, a Deus, conhecer a Deus e a Jesus. Então, eu estou entendendo aqui que é conhecer intimamente, experimentalmente. Não só de saber, eu sei quem é Deus, eu sei quem é Jesus. É experimentalmente. Isso é a vida eterna, segundo a oração de Jesus. Eu gosto muito de João, é um dos evangelhos que eu sou fã, eu gosto muito. E entre os capítulos 13 e o capítulo 17, é todo esse contexto pré-prisão de Jesus, né? Todo esse contexto. E Jesus está ali naquela aflição e tem a questão dos discípulos, das discípulas, ele trazendo orientação, ele respondendo algumas perguntas, falando algumas coisas mais claramente. Há trechos ali que eles falam, agora você está falando claro. E ali é um momento muito importante da situação de Jesus. E essa palavra gnosko, ela aparece 19 vezes, só nesse trecho, de 13 a 17 de João. Então, Jesus está falando muito ali de uma experiência experimental com Deus. E a gente fica perguntando, né? O que essa experiência tem a ver com vida eterna? É eu orar? É eu pregar? É eu jejuar? É eu ter uma cartilha moral? É isso que essa experiência com Jesus, com Deus, com a deusa, é isso que é para eu alcançar e ter essa vida eterna? Não é. Não é isso. Primeiro,
se a gente analisar todo João de 13 a 17, e principalmente aí já próximo de 17, e o 17 em si mesmo, porque é uma oração que eu gosto muito, porque para mim, eu sou uma pessoa das relações, então para mim João 17 traz muita coletividade, eu gosto de João 17 nisso. E aí quando Jesus está falando de vida eterna e esse gnóstico, esse conhecer experimentalmente, eu quero levar vocês para Mateus 7. Em Mateus 7, tem um trecho lá que Jesus fala sobre a entrada no reino dos céus, e aí ele está respondendo a pessoas que vão falar para ele que expulsaram demônios, que falaram em línguas, que pregaram e fizeram e aconteceram no nome dele, e ele fala assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. É a mesma palavra gnóstico. Então Jesus está fazendo uma relação com essa palavra até no exemplo que ele está dando ali do pós, né, do fim dos tempos. E em Mateus, que aí é o Mateus 7:23, né, eu vou ler o versículo, né, então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. E em Mateus, que aí é o famoso discurso de Jesus, Mateus 25, 31 a 45, não precisa abrir, é só para lembrar, é o famoso discurso de Jesus sobre tive fome, tive sede, estava nu, estava doente. E esse versículo ele tem relação a isso que Jesus fala: apartai-vos de mim. Não adiantou você expulsar demônio, falar em outras línguas e fazer acontecer em meu nome, mas eu tive fome, você não me alimentou, eu estive sede, eu estive nu, eu estive doente, estive preso. E o gnóstico está nisso. Então, a experiência que Jesus está falando ali de vida eterna, que ele está trazendo ali, é uma relação com as pessoas. Eu vou relacionar com as pessoas experimentalmente, intimamente, conhecendo as pessoas, relacionando com elas, e aí eu estou entendendo e vivendo a vida eterna. A vida eterna, ela não é também só algo de eternidade, do espiritual, do porvir, do celestial. A vida eterna, Jesus está naquela oração trazendo a vida eterna para o hoje, para o agora. A vida eterna é esta, ou não é será esta. A vida eterna ela está acontecendo. E a vida eterna é eu olhar para as pessoas que estão precisando de algo. Ou eu ser essa pessoa que pode estar precisando de algo. E quando a gente reflete muito sobre isso, a gente olha, né, principalmente aqui na comuna, né, em outros lugares que eu também passei, e a gente vê, no meio evangélico tem muito isso, no meio cristão, outras religiões também tem isso, né, da assistência a quem precisa, de ir nos presídios, de ir em hospitais, de trazer as cestas básicas. Tudo isso é importante, a gente precisa fazer, e o gnóstico está aí. É aí que está a vida eterna. É aí que eu encontro o Cristo. É aí que Jesus está. É aí que eu estou conhecendo quem é Deus, quem é deusa, quem é Jesus, quem é o Cristo. É nessa relação com essas pessoas. Esse é um espaço que a gente não pode esquecer e deixar de ocupar. A gente precisa continuar ocupando. A gente precisa olhar para a nossa sociedade e entender esses espaços. Só que ele não é o único. E hoje eu vou falar de 3. O primeiro eu já falei. O primeiro espaço é esse, de Mateus 25. Né? Tive fome, tive nu, tive preso. E eu queria perguntar para vocês o que mais entraria nesse Mateus 25 nos dias de hoje. A luta para que a gente continue casado, eu e meu marido? Lutar contra o racismo, a misoginia, o machismo? O que mais?
entraria nesse Mateus 25? Né? Porque a gente não trabalha essa leitura da Bíblia, trazendo ela para a nossa realidade. Às vezes você não tem contato com quem está preso. Talvez deveria, mas não tem. Às vezes não tem com quem está doente. E não é todos os espaços dentro desse, né, que você vai estar e está tudo bem. Não é todos que você vai estar. Mas, trazendo para o dia de hoje, quais seriam as situações que eu acrescentaria nesse Mateus 25? Quais precisam acontecer de eu estar nesse lugar para eu realmente ter uma vida eterna? Eu preciso pensar nisso. Eu preciso me incomodar com isso. Isso tem que me incomodar. Mas eu tenho 2 outros espaços. E o segundo espaço é a nossa comunidade de fé. Nossa comunidade de fé, a comuna. Esse é o segundo espaço que eu preciso ter o gnóstico. Eu preciso ter esse conhecer do Cristo que está no corpo de cada um de vocês, de cada uma de vocês. Isso é importante. E isso só acontece relacionando, se conhecendo, se entendendo. E por isso que eu vou falar e defender sempre a aldeia, que é algo que eu gosto muito. E se você ainda não foi em nenhuma aldeia, e eu vejo que Deus está aí multiplicando e crescendo a aldeia, vá e participe de uma. É importante. Nesses lugares, às vezes, você pode chorar. Nesses lugares, você pode precisar de um apoio, de ser ouvido, ser ouvida. Nesse lugar, você pode precisar de dinheiro para ir embora para casa, para comer. E esses espaços são espaços para a vida eterna. Esses espaços são espaços para que a gente possa viver a vida eterna. E o terceiro é a minha relação diária. Família, trabalho, estudos. Essa minha relação diária. E por que ela também é um espaço de vida eterna? Porque eu preciso ser íntegro. Eu preciso ser uma pessoa que está fazendo uma ação social, mas que também trabalha isso na comunidade, mas também trabalha nas suas relações. Porque, às vezes, o seu colega de trabalho não está tendo dinheiro para pagar as contas com salário. Ou está pensando em tirar a própria vida. Às vezes, o seu pai ou sua mãe, ou irmão, ou um amigo próximo, alguém que você tem uma intimidade grande, precisa ali que você vá até a casa dessa pessoa, que vai encontrar com ela, que vai tentar resolver alguma coisa. A gente não pode esquecer das pessoas do nosso dia a dia. Porque, gente, vida eterna é muito mais do que a própria palavra diz. A gente não consegue mensurar, mas dá para entender algo. Ela tem que transbordar em todo lugar que eu pisar o meu pé. Porque se eu falar aqui, gente, onde você pisar a planta do seu pé, você vai conquistar, vai ser abençoado, a gente dá até glória a Deus. Mas a planta do seu pé tem que trazer a vida eterna. Aonde você pisar, aonde você colocar o seu pé. E às vezes, gente, na família, em amigos, no trabalho, é mais difícil. É mais difícil. E eu quero falar o seguinte, eu falei, né, Mateus 25, falei do segundo, que é a nossa comunidade, defendi a aldeia, falei do terceiro aqui, que é as relações diárias. Mas eu fiz de propósito, eu trouxe o contrário. Eu comecei pelo final. Porque o final tem essa relação que Jesus traz do gnóstico. Então, por isso que eu comecei pelo final. Mas o final acontece quando acontece no primeiro, quando acontece no segundo, o terceiro é natural. O terceiro acontece. O terceiro flui. E isso é importante a gente lembrar,
Porque a vida eterna, ela vai fluir em todos os sentidos. Principalmente, às vezes, para mim. Às vezes, sou eu que está precisando de um vislumbre da vida eterna. Às vezes, sou eu. Às vezes, eu não vou conseguir hoje executar o Mateus 25. Porque eu estou precisando da vida eterna. E aí, o que consegue, não deixa de fazer. Nós precisamos entender que manifestar o corpo de Cristo, né, nesse mundo, nesse tempo, precisa ser 360. Precisa ser para todos os lados. Você não também precisa ser expert nos 360. Mas você precisa entender, porque pode ser em algum momento que ali no seu trabalho, ou na sua escola, ou na sua família, você vai ser a vida eterna. Ali você vai estar conhecendo o Deus verdadeiro e a Jesus que Deus enviou. Porque você vai estar tendo esse contato de intimidade. Gente, é tão engraçada essa palavra, que ela também é usada, né, para relação sexual, né? E a relação sexual, ela é como? Você tira a roupa, né? Pelo menos acho que a maioria das pessoas fazem assim. Você tira a roupa, você mostra quem você é para outra pessoa. Você não esconde. Você não engana. Você é aquilo. E é isso que é a vida eterna. É isso que é eu relacionar com Cristo nas outras pessoas. Mas eu friso. Às vezes, hoje, você está precisando de receber um vislumbre da vida eterna e está tudo bem. E isso vai ser conhecido nas relações. Isso vai ser conhecido quando eu souber mais de você, eu estiver mais com você. E eu sou sonhador a respeito de igreja, de ser igreja. Sou muito sonhador. Eu tenho uma visão muito positiva, eu tenho uma visão muito idealista, não sei nem classificar isso, mas eu sou muito sonhador. Até falei isso com o Gibran esses dias. Eu sou sonhador com igreja. Mas eu quero trazer esse alerta que é para mim, que é para vocês, e receba quem achar que deve. A gente não pode esquecer de todos os espaços. A gente não pode esquecer de todos os espaços. Se o espaço social está em déficit, né? A gente não está suprindo. Imagina os outros também. Então, vamos continuar fazendo e melhorar o social, melhorar as relações dentro da comunidade e as relações pessoais. Tudo é um exercício do reino de Deus. Vida, gente, vida. Nós precisamos experimentar Cristo. Olha quem está do seu lado. Você precisa experimentar Cristo nessa pessoa. Precisa experimentar Cristo. Cristo está nesse corpo que está do seu lado. E Cristo está no seu corpo. Você precisa experimentar. E é um desejo muito grande que eu tenho de ver essa roda cada vez girar automática. É uma alegria minha estar na comuna, que já tem essa pegada social, é algo que já fiz algumas coisas, mas precisava de ter mais gente nesse mover. Então, eu falei, olha, achei um lugar que dá para eu ir entrando e fazendo, acontecendo. Contribuir com muitas coisas e aprender muitas coisas. Mas eu quero trazer esse alerta. Precisamos lembrar dos outros espaços. Precisamos lembrar que a gente é uma comunidade. E aí eu quero ler 2 versículos. João 13:35, Jesus fala, né, bem conhecido: se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Mais uma vez, gnóstico está aqui. Se vocês tiverem amor pelos outros, todos terão essa relação íntima com quem é Jesus, que nós somos discípulas de Jesus, discípulos de Jesus. Se nós tivermos amor, e a gente já sabe, se você não sabe, amor é uma decisão, amor é uma atitude.
Não é um sentimento, é uma atitude. Então, se eu tenho uma atitude de me relacionar com o Cristo de cada um de vocês, eu estou relacionando e trazendo isso para o mundo, transbordando para o mundo esse Cristo. E aí, se você espera, se você crê no celestial, no sobrenatural, na vida eterna, com todo aquele aparate que é lindo, que é muito lindo, que é inimaginável, se você espera por isso, não só espere, saiba que isso já começou. Isso é hoje, a vida eterna, ela começou, ela já existe. A gente precisa trazer vida para as pessoas, né? O Gibran falou no início, né, da ceia, da alegria, né, de celebrar. A gente precisa. Nós temos vivido dias difíceis e eu espero que um dia acabe isso. Esses dias de ter hora você fala, volta logo, Jesus, porque eu estou tentando trazer uma vida eterna aqui, mas está difícil. Mas é juntos que a gente vai conseguir. Juntos. Assim, para fechar, é tão interessante essa questão de juntos. Eu lembrei de uma outra pregação, mas eu não vou fazer ela. Só vou falar um finalzinho dela, que eu estava falando sobre isso, de estar juntos. E aí eu fui trazendo só situações adversas dos discípulos, das discípulas ali, da morte de Jesus. E aí eu peguei um tanto de versículo e sempre falava assim, eles estavam todos juntos. Eles fugiram juntos, infelizmente, pelo menos estava junto, né? Mas fugiu. Mas depois você via como que eles tinham uma intimidade ali, na dúvida, no erro, na fuga, na covardia, em negar Jesus. Porque mesmo Pedro ali negando Jesus, ele continuou junto. Né? Lembra que ele estava lá pescando com outros discípulos? Então, estar junto é no erro, é no acerto, é chorando, é rindo. Você não vai conseguir estar junto com todo mundo? Ok, não tem problema. A gente não é onipresente. Mas a gente precisa entender que os espaços são maiores que Mateus 25. Mas Mateus 25 é importantíssimo, viu, gente? Importantíssimo, porque daqui nós vamos para um jantar romântico, eu e meu marido, então eu vou ter o que comer, né, amor? Num jantar romântico. Mas tem gente que vai dormir sem comer hoje. Tem gente que vai dormir sem lugar, né, para dormir em si. Então, Mateus 25, eu não estou desvalorizando, e sim, eu estou exaltando. Mas Mateus 25 acontece porque você faz o primeiro espaço, você faz o espaço da comunidade, isso flui, isso acontece. Vira natural, e a vida eterna, ela vai de hoje até a eternidade. Então, gente, para fechar mesmo, são pequenas ações diárias que elas se expandem para a nossa comunidade de fé, e isso vai refletindo na nossa sociedade, porque a vida eterna está em todos os espaços. E como Jesus orou, e a vida eterna é esta, que conheçam Jesus e o Deus e a deusa verdadeiro, nas relações, no gnóstico, nas relações de intimidade.